Hoje em dia, talvez a nossa fidelidade a Cristo é posta à prova quando nós recebemos nessa área financeira propostas de negócios desonestos e preferimos ganhar menos a fazer concessões que o Senhor desaprova. Talvez seja estarmos numa situação no trabalho em que tivermos que escolher entre a obediência a Cristo ou o risco de perder o emprego, por não fazermos ou pactuarmos com coisas que o Senhor reprova. Ou ainda deixarmos de fechar um negócio rentável, mas desonesto, porque preferimos a fidelidade a Cristo. Agora eu quero chamar sua atenção para esse texto, porque na escala de valores de Deus, conforme vemos no versículo 9 aí, para Deus, nem sempre aquele que é rico é de fato rico, e nem sempre para Deus aquele que é pobre é de fato pobre. Vocês perceberam o que diz o texto? Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Na verdade, na ótica de Cristo, há igrejas ou cristãos que podem ser pobres, sim, materialmente falando, mas ao mesmo tempo serem ricos diante de Deus, ricos espiritualmente. Foi o que Jesus disse aí para essa igreja em Esmirna: conheço a tua pobreza material, mas você é rica para comigo. Jesus ele destaca que os verdadeiros ricos daquela cidade eram os cristãos, os quais, apesar de serem pobres materialmente ou economicamente, eram ricos espiritualmente porque haviam recebido o maior tesouro que um ser humano pode receber, que é Jesus Cristo e a sua salvação. Conforme nós observamos na palavra, é possível alguém ser rico perante os homens, mas ser pobre diante de Deus. E é possível alguém pobre diante dos homens ser muito rico aos olhos de Deus. Como podem existir também igrejas ricas, como nós veremos no caso de Laodiceia, ricas, prósperas materialmente, com grandes e suntuosos templos, com muitos membros influentes e com status social, econômico alto, mas pobres aos olhos de Cristo, pois são espiritualmente pobres, são infiéis a Cristo e a sua palavra. Não devemos nunca nos gabar de uma estrutura material na nossa igreja, por exemplo, que é importante sim, mas não é o que Jesus mais leva em conta. O que Jesus mais leva em conta não é a riqueza, a pujança material de uma igreja, mas é a nossa vida de fidelidade que conta a Ele. Isso é a maior riqueza que o Senhor espera ver em nossa vida. Uma igreja fiel. Que fique claro aqui que a verdadeira teologia da prosperidade, à luz da Bíblia, então é a riqueza espiritual em Cristo, e não necessariamente a riqueza material, como dizem as igrejas neopentecostais. A igreja de Esmirna não ficou rica em posses materiais, pelo contrário. Mas era uma igreja que Jesus disse: você é uma igreja rica. Por quê? Porque era uma igreja fiel a Jesus Cristo. E uma igreja fiel a Jesus Cristo é uma igreja rica aos olhos de Deus, e o que importa é como somos diante dos olhos de Deus, e não diante daquilo que o mundo enxerga em nós. E o problema também não é nem a riqueza material, porque isso pode ser uma bênção de Deus. A questão não é essa. A questão é: estou procurando acumular tesouros nos céus? Estou sendo rico aos olhos de Deus? Uma outra razão da tribulação daqueles irmãos, além da pobreza, mas na verdade eles eram ricos porque eram fiéis, era a blasfêmia que eles sofriam. Versículo 9 diz:
o Senhor Jesus Cristo, eu conheço a blasfêmia dos judeus, ou daqueles que se dizem judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Aqui Jesus diz que conhecia a blasfêmia, e aí no caso seria uma difamação, calúnia que os cristãos sofriam por parte daqueles que eram chamados de judeus, mas na verdade não eram judeus aos olhos de Deus, eram sinagoga de Satanás. Havia uma grande colônia de judeus em Esmirna, ali na Ásia Menor, e essa colônia estava espalhando falsos rumores, boatos, mentiras a respeito dos cristãos. Essa é uma arma de Satanás, espalhar mentiras, fofocas, calúnias, difamar. E ele estava fazendo isso com a igreja de Cristo, usando os judeus daquela cidade. Os judeus estavam com inveja da igreja de Jesus, porque a igreja crescia. Cada vez mais a igreja tinha os seus adeptos. E os judeus estavam envenenando os cidadãos de Esmirna contra os cristãos. Imagina você, cristão, entrar num lugar onde você não fez nada contra aquelas pessoas ali. E de repente você perceber que as pessoas estão olhando para você com uma cara feia. E você fala assim, mas por que estão olhando para mim desse jeito? Eu não fiz nada. E aí você vai descobrir que outras pessoas, terceiros, caluniaram você ali. E você não está sabendo de nada disso. E as pessoas estão te olhando com um olhar totalmente distorcido, porque difamaram você. Os judeus faziam isso na cidade de Esmirna contra os cristãos.